galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Fractal Revisa e hoje vamos revisar o conteúdo do 7º ano falando sobre razão entre duas grandezas ou entre dois números. Galerinha, a gente viu como determinar a razão entre dois números, como determinar a velocidade média e como determinar o consumo médio de um veículo. Então esse é o conteúdo da sua prova e aí a gente vai rever o que é razão. Razão é o quociente entre dois números e duas grandezas. Razão pode ser representada em forma de fração, em forma de número decimal e em forma de porcentagem. Galera, em forma de fração a gente pode determinar aqui no nosso numerador, podemos chamar o A de antecedente e o B de consequente. Então, como a razão é o quociente entre dois números, vou representar essa razão na forma de fração. Em forma de fração, podemos perceber que o denominador não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. A gente viu porque gera uma indeterminação, não existe divisão por zero. Beleza? Vamos lá, velocidade média a gente viu que é a razão entre a distância percorrida de um automóvel, de um veículo, pelo tempo de percurso. Vimos também que o veículo pode ser representado por quilômetros por hora. Vimos que a velocidade média pode ser medida por quilômetros por hora ou metros por segundo. Se necessário fazer alguma conversão, a gente vai realizar aqui nos exemplos 1 e 2. Perceba o seguinte, velocidade média, a gente viu que é a distância percorrida dividida pelo tempo, que eu vou chamar de tempo. Por exemplo, qual que é a velocidade média de um automóvel cujo percurso foi de 300 km e o tempo de percurso foi 6 horas? Velocidade média, distância dividido pelo tempo. Velocidade média, se a distância foi de 300 km e o tempo de percurso foi de 6 horas, 300 dividido por 6. Isso é igual a 300 por 6 dá 50. 50 km por hora. Isso significa que esse veículo percorre 50 km a cada hora. Tranquilo? Beleza? Consumo médio de um veículo. A gente viu que o consumo médio de um veículo é a distância desse veículo dividido pelo volume. Como assim? Volume medido em litros, capacidade do tanque de combustível. Vamos supor que esse mesmo veículo percorreu 300 km. Ele precisou, para percorrer, vamos supor que ele começou do zero o combustível, para percorrer 300 km ele precisou de 10 litros de combustível. Qual que é o consumo médio desse veículo? Para cada 300 km rodados é necessário de 10 litros de combustível. Basta pegar a distância percorrida, que é de 300 km, dividido pelo volume. O volume é de 10, então vamos descobrir o consumo médio desse veículo. 300 dividido por 10, 30. Se for em quilômetros, né, pessoal? Quilômetros, 30 quilômetros por litro de combustível. 30 quilômetros por litro. Então, esse carro percorre a cada litro 30 quilômetros. Então, 60 quilômetros ele vai precisar de 2 litros de combustível. 90 quilômetros, 3 litros e assim sucessivamente. Tranquilo? Exemplo 1. Determine a razão entre a área do quintal de Ana pela área do quintal de Luísa. Então, vamos lá? O que é a área, pessoal, de um quadrado? A área é a superfície, é a região interna. Primeiro, antes de determinar a razão entre as áreas, eu preciso calcular a área desses lotes. Então, vamos lá. Qual que é a área do quintal de Ana? A área do quintal de Ana, temos um quadrado. E a área de quadrado é lado vezes lado. 6 vezes 6 é igual a 36. Unidade medida é metros? 36 metros quadrados. A área do quintal de Luísa é um retângulo. Se é um retângulo, eu vou multiplicar comprimento pela largura. 8 vezes 4. 8 vezes 4, a área é igual a 32 metros quadrados. Galera, ele quer saber qual que é a razão entre a área do quintal de Ana pela área do quintal de Luísa.
Quem vem primeiro? Quintal de Ana. Quem vem depois? Quintal de Luísa. Essa é a razão entre suas áreas. Perceba, posso deixar nessa forma? Posso, se o exercício não pedir na forma de fração irredutível. Para mim determinar a fração irredutível, eu preciso reduzir essa fração. Lembra que para mim reduzir essa fração, eu vou determinar o máximo divisor comum, ou eu posso ir dividindo até chegar na irredutível. Se você observar, esses dois números são múltiplos de 4. Se eu dividir por 4, o resultado obtido vai ser 36 por 4 dá 9, 32 por 4 dá 8. Chegamos que a razão é de 9/8. Tranquilo, pessoal? Olha só, exemplo 2. Calcule a velocidade média de um veículo, sabendo que a distância percorrida é de 560 km e o tempo de percurso é 4 horas. Depois, determine o consumo médio desse veículo, sabendo que esse veículo é necessário para fazer esse percurso de 560, são necessários de 35 litros de combustível. Determine o consumo médio desse veículo. Galera, primeiro, velocidade média. Para calcular a velocidade média, precisamos determinar a distância percorrida. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida foi de 560 quilômetros. E o tempo de percurso foi 4 horas. 560 dividido por 4 é igual a quanto? Fazendo o cálculo, 5 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 1. Desce o 6. 16 por 4, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Desce esse 0 e adiciona um 0 aqui. A velocidade média desse veículo é de 140 km por hora. Distância dividido pelo tempo. Agora, o consumo médio desse veículo é a distância percorrida, dividido pelo volume de combustível. Vamos supor que o volume de combustível necessário para fazer essa viagem seja de 35 litros. Então, vou dividir por 35. O consumo médio é de 560 dividido por 35. 560 dividido por 35, aqui dá 1. 1 vezes 35. 35 sobra 21. Pega um 0 emprestado. 200, na verdade, desce esse 0. 210 dividido por 35 por 6 dá 210. Então, o consumo médio desse veículo é de 16. Galera, o nosso numerador é distância e a unidade de medida é quilômetros. O nosso denominador é volume e volume está em litros. Então, eu tenho que colocar quilômetros por litro. O consumo médio é de 16 quilômetros por litro de combustível. Beleza, pessoal? Então é isso, você precisa saber o que é razão, como determinar a velocidade média e consumo médio de um veículo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.